Fala galera, aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 16 do Enem 2007. Vamos lá? A identidade negra não surge da tomada de consciência de uma diferença de pigmentação ou de uma diferença biológica entre populações negras e brancas e ou negras e amarelas. Ela resulta de um longo processo histórico que começa com o descobrimento, no século XV, do continente africano e de seus habitantes, pelos navegadores portugueses. Descobrimento esse que abriu caminho às relações mercantilistas com a África, ao tráfico negreiro, à escravidão e, enfim, à colonização do continente africano e de seus povos. Tudo bem? Um texto falando a respeito da identidade negra ou dando mais ou menos um resumo como foi, né, a comunicação inicial entre europeus e africanos. Tudo bem? Com relação ao assunto tratado no texto acima, é correto afirmar que, então, com relação ao texto, a nossa alternativa tem que estar relacionada ao texto, beleza? Então, vamos para as alternativas. Letra A. A colonização da África pelos europeus foi simultânea ao descobrimento desse continente. Então, simultânea foi ao mesmo tempo? Galera, olha, vamos voltar para o texto aqui. Ele fala, né? Resulta de um longo processo histórico que vem do descobrimento no século XV, que aí os africanos, os portugueses conhecem o continente africano, né? Primeiro eles fazem relações mercantilistas, relações de comércio, o tráfico negreiro, a escravidão e, enfim, a colonização do continente africano e de seus povos. Galera, percebe que no texto ele fala primeiro que existiram relações, existiu o descobrimento, relações mercantilistas, tráfico negreiro, escravidão e, enfim, quer dizer, depois, a colonização do continente africano. Então, não foi simultâneo. Tudo bem? Principalmente porque, desde a Idade Média, a Europa conhece o continente europeu. Desculpa, continente africano. Tudo bem? Então, letra A, incorreta. Letra B. A existência de lucrativo comércio na África levou os portugueses a desenvolverem esse continente. O que você chama de desenvolverem esse continente? De levar o continente ao desenvolvimento? Em primeiro lugar, no texto não se fala isso, tudo bem? Embora exista uma relação que eles fazem, os portugueses não vão colonizar, não vão desenvolver este continente no sentido de que vão trazer o desenvolvimento para o continente africano. Tudo bem? Então, esse tipo de colonização é diferente do que ele fala na letra B. Tudo bem? Então, letra B, incorreta. Letra C. O surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravidão no Brasil. Galera, o início do tráfico negreiro, ele acontece principalmente graças ao Brasil. Tudo bem? Então, o tráfico negreiro, ele está ligado diretamente ao Brasil. Tudo bem? Sim, se faz uma ligação entre a coroa portuguesa e a igreja, dizendo que escravização de indígenas não é correto fazer. Então, se precisa de alguém para que cultive as terras brasileiras. Tudo bem? No caso, quem vai ser essa mão de obra? O negro africano, através da escravidão. Tudo bem? Então, você não pode dizer que primeiro existe escravidão e depois surge o tráfico negreiro. Tudo bem? Eles são praticamente simultâneos. Então, letra C, incorreta. Letra D. A exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia do início da Idade Moderna. Sim, é o que o texto está falando exatamente. Tudo bem? Então, essa ideia de, a partir do século XV, você está no final da Idade Média, começo da Idade Moderna, o continente africano passa a ser interessante. Então, inicialmente, as relações de mercantilismo, depois ao tráfico, depois à escravidão, depois a outro tipo de colonização e etc. Tudo bem? Então, é um movimento de expansão europeia do início da Idade Moderna. Inclusive, esse movimento de expansão vão levar às grandes navegações, que vão levar ao descobrimento do Brasil. Tudo bem? Então, é um movimento de expansão. É o mesmo movimento que é feito pelos portugueses e espanhóis que acabam descobrindo a América. Tudo bem? Então, letra D é a que fala mais corretamente sobre o assunto. Vamos para a letra E.
A colonização da África antecedeu as relações comerciais entre esse continente e a Europa. O que ele está dizendo? Que a colonização da África aconteceu antes das relações comerciais entre a África e a Europa. Galera, no texto mesmo ele fala que, em primeiro lugar, existiu o descobrimento, correto? E depois veio as relações mercantilistas, o tráfico negreiro, a escravidão, tudo bem? E depois existiu a colonização, certo? Então, existem relações comerciais entre a África e a Europa antes da colonização? Com certeza, tudo bem? Então, embora durante a Idade Média a gente não tenha muito comércio, você não pode dizer que primeiro veio a colonização, depois apenas que o continente europeu começou a ter relações comerciais com a África. Tudo bem? Então, letra E, incorreta. Ficamos então com a letra D. Tudo bem? Embora o texto não tenha falado muito a respeito da letra D, é a que mais se encaixa pensando em história e pensando também um pouco no texto. Tudo bem? Uma questão um pouco mais complicada, né? Exige você interpretar bem o texto e conhecer a respeito de história. Não tinha como conhecer, saber qual era a alternativa correta, sem saber o que é a Idade Moderna, por exemplo. Tudo bem? Então, uma questão talvez um pouco mais complicada, mas com boa interpretação de texto e conhecimento de história, dá para achar a alternativa correta. Beleza, galera? Então, bons estudos e até mais!